Olá, muito boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe também a sua família. Nós já estamos aqui para mais uma oração da noite. E nós estaremos falando hoje acerca da vida após a morte. Nós sabemos que temos vida eterna e também existe morte eterna, que é a separação do ser humano definitivamente do Criador. Nós vamos estar falando aqui acerca da vida eterna, vida após a morte. Tem gente que diz que morreu, acabou. Será que é isso mesmo? Morreu, acabou, não tem problema mais nenhum. A gente tem que viver essa vida aqui, aproveitar, fazer o que dá na nossa cabeça e tá tudo certo. Então a gente vai ver isso no vídeo de hoje. Tem vida após a morte? A gente vai ver isso aqui na palavra de Deus. E por que a morte ela veio existir? A morte ela veio existir para todo ser humano, toda alma vivente. Por que a morte ela veio existir? Não seria tão bom se não existisse a morte? Mas por que ela veio existir? A gente vai ver isso também aqui na palavra de Deus. Por que a morte ela veio existir? Seria tão bom que todo mundo vivesse nesse mundo eternamente, sem poder morrer? Mas a gente vai ver isso aqui na palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Eu já quero pedir para todos vocês colocarem o seu nome, o nome do seu familiar, para o momento da oração. Prepara também o seu copo d'água, o meu já está aqui, sempre coloco aqui. E a gente vai estar falando da vida após a morte. Existe vida eterna e existe morte eterna? A gente vai ver aqui nesse vídeo de hoje. Eu quero que você fique comigo até o finalzinho. Daqui a pouquinho a gente vai realizar a oração da noite, para que você venha ter uma noite abençoada pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Faça o seu pedido de oração, a gente vai orar daqui a pouquinho. E eu quero convidar você que ainda não faz parte dessa nossa corrente de oração, e é só você clicar aí embaixo no vídeo, na palavra inscrever-se, não paga nada. É gratuitamente, você vai ativar o sininho na opção todas para que o YouTube venha entregar essas orações para você. E não se esquece de deixar também o seu like, o seu joinha, que é muito importante. Eu costumo dizer que quando você deixa o seu like, o seu joinha, o YouTube faz com que essas orações ela chega a outras pessoas. Mas compartilhe o link desta oração na sua rede social, no Facebook, no WhatsApp. Convida um amigo, uma amiga, colega de trabalho, e Deus vai estar te abençoando em nome do Senhor Jesus. Você sabe que o meu nome é Arnaldo Francisco. Se querendo chamar de pastor Arnaldo, fica à vontade, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para poder te ajudar em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler essa passagem, está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 3, diz assim: a tentação de Eva e a queda do homem. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim não comeremos,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore, de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. E aqui você já sabe o que aconteceu. A morte, ela veio existir com o pecado da desobediência de Adão e Eva. Eles desobedeceram a Deus. Eles não iam morrer. Deus fez o homem para ser eterno. Então o homem passou a ser alma vivente. E nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Ali Deus vai e diz que o homem, depois que ele morre, voltará para a terra e vai virar pó. E o espírito, diz a Bíblia, que volta para Deus. Mas a alma é o homem quem decide para onde que ela vai. Por isso que no vídeo de hoje nós estamos falando acerca do vida após a morte. Se existe vida eterna, existe também morte eterna. E essa morte, ela vem com a separação do ser humano de Deus. E o que separa o homem de Deus? A gente vê aqui na Bíblia que foi o pecado que Adão e Eva cometeu. Eles moravam no Jardim do Éden. Eles tinham paz, eles tinham tudo, a presença de Deus. E Deus todo dia vinha falar com Adão e com Eva. Mas quando eles pecaram, diz a Bíblia que Deus tirou ele do Jardim do Éden e colocou uma espada, um anjo para tomar conta, até mesmo daquela árvore, para que ninguém tocasse mais. Eles foram retirados do Jardim do Éden, foram expulsos da presença de Deus. E logo mais à frente a gente vê o pecado de Caim matando Abel. Aquela morte que Deus não queria que veio existir, ali aos olhos de Adão e Eva, eles vendo o seu próprio filho caído no chão, e Caim matou o seu irmão. Porque um agradou a Deus e o outro tinha desagradado a Deus. Abel agradou a Deus com a sua oferta, e a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta Deus não se agradou. Então Caim foi lá e matou Abel. E ali Adão e Eva vendo aquela situação, seu filho morto,
e se cumprindo a palavra de Deus, que Deus disse que era para ele não comer daquela árvore. E ali começou tudo a acontecer, até nos dias de hoje, tudo acontecendo. Mas a pergunta é, Deus ele tem culpa em tudo que está acontecendo? Não. Tem pessoas que dizem, poxa, como que Deus ele é bom, se ele vê um filho lá passando por uma situação difícil, como que Deus ele não age na vida de uma pessoa, ele não livra da morte? Por que Deus, muitas das vezes, ele não tem como impedir o ser humano passar por certas situações? Porque o próprio ser humano, ele abriu a porta para o mal agir na vida dele. E ali começou tudo. E hoje a gente vê o mundo do jeito que está. O mundo indo de mal a pior. E a vida após a morte. Quando a pessoa morre, ela decide em vida, através da vida que ela está levando. Ali, quando a pessoa, se ela morre em pecado, ela fica eternamente distante de Deus. Então ela recebe a morte eterna. Mas se ela morre obedecendo a palavra de Deus, as Escrituras, ela vai para a vida eterna. E o que é salvo é a alma, porque o nosso corpo, quando morre, vai para o pó, diz a Bíblia, e o espírito volta para Deus. Mas a nossa alma, é nós que decidimos a vida eterna ou a morte eterna, que é a separação de vez do ser humano de Deus. Mas todos que morrem, para onde que vai essas pessoas que morrem? Todos estão tendo a oportunidade de receber a palavra da salvação, de obedecer ou não a palavra de Deus. Adão e Eva optou para não obedecer, e eles receberam a sentença de morte que Deus já havia deixado escrito para eles. E essa mesma palavra, ela serve para toda a criação, vida eterna ou morte eterna. Aqueles que obedecem a palavra, eles vão viver uma vida eterna, de paz e alegria com o Criador, com Deus. Mas aqueles que desobedecem, não dão a mínima para a palavra de Deus, eles vão receber a separação eternamente de Deus, do Criador. Morte eterna. E o que leva o ser humano a receber essa morte eterna é a desobediência à palavra de Deus. Como Adão e Eva desobedeceram. Eles deram ouvido à voz da serpente que representa o diabo. Então nós temos que pensar na palavra de Deus. Quando você pensa e você usa a sua cabeça, você sabe que existe vida eterna, como também existe morte eterna, que é a separação para sempre. E existe dois lugares, céu e também existe o inferno. No inferno vai aquela pessoa que está separada de Deus, vai para a morte eterna. E o céu, vida eterna, vai morar com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que nós seremos consolados eternamente. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então a gente vai fazer agora a oração por todos vocês que dizem assim, eu quero vida eterna, eu não quero morte eterna. E a gente vai orar. E eu creio que Deus vai abençoar a sua família, vai abençoar a sua casa, a sua vida espiritual, e você vai ter uma vida muito abençoada na presença do nosso Deus. Amém? Vamos orar agora, vamos falar com Deus, vamos falar com Ele.
meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos aqui agora para orar por essa corrente de oração, porque nós sabemos, meu Pai, que se existe vida eterna, existe morte eterna. E a morte, meu Pai, ela veio por conta do pecado do ser humano, que é a separação do Criador. Mas nós estamos aqui orando, meu Pai. Eu oro para que toda corrente receba a vida eterna, receba a salvação e não a morte eterna. Eu te peço por cada um que tem estado comigo aqui. Abençoa essa noite, meu Pai. Se tem alguém que separado do Senhor, que ela se volte para o Senhor ainda hoje. E que o Senhor possa abençoar a casa dela, a família dela, a vida espiritual dela. Se tem alguém distante de Ti, se tem alguém pensando em desistir da vida eterna, meu Pai, que ela seja tocada hoje. Só possa tocar em cada coração, em cada vida, meu Pai. E eu te peço, meu Senhor, abençoa a vida de todos que têm estado conosco, todos os dias aqui. E nós oramos para que haja salvação na casa dela, no lar dela, na família. Se tem alguém distante, que ela venha se voltar hoje ainda, que haja salvação. Eu te peço, Espírito Santo, por essa corrente de oração. Eu sei que essa oração é uma oração que muitas das vezes tem muita gente que não gosta. É uma palavra que muita da gente não gosta de ouvir, mas é a mais pura realidade. E eu te peço, meu Senhor, abra os olhos de todos, para que eles venham se consertar enquanto há tempo. Porque nós sabemos que o Senhor está às portas. Sabemos que a salvação está mais perto hoje do que ontem. Então vem agora, Espírito Santo, e abençoa essa corrente de oração. Abençoa a casa dela, a família lá, o casamento, os filhos. Abençoa a vida espiritual. Vem com a tua paz, vem com a tua presença sobre a vida de todos. Que o teu Espírito possa fazer morada na vida de todos eles. Eu te peço, meu Pai, que haja o arrependimento. Se tem alguém que necessita de se arrepender dos seus pecados, que ela venha se arrepender, que ela venha se entregar nessa noite, que ela venha fazer uma aliança com o Senhor. Nós oramos, meu Pai, para que haja salvação. Salva a casa, a família lá, salva todos. Eu oro por cada nome que é colocado aqui nessa corrente, por cada pedido de oração. Eu tenho certeza, meu Pai, que tem gente aqui precisando se voltar para o Senhor, se entregar para o Senhor. Nós sabemos que é uma luta, que é uma batalha, que é uma guerra, meu Pai. Mas eu te peço agora, coloque em cada coração um desejo grande de te buscar, meu Pai, de se entregar para o Senhor, até porque amanhã pode ser tarde demais. Eu oro para que haja salvação, para que haja livramento, em nome do Senhor Jesus. Toma essa corrente nas tuas mãos, pois eu te entrego todos nas tuas santas mãos, e que eles sejam abençoados agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
consagra este copo d'água também. E quando a gente beber, que sejamos abençoados, em nome de Jesus. E você que crê nesta oração, você pode dizer amém, que quer dizer assim seja, graças a Deus. Está aí mais uma oração muito forte, abençoada, graças a Deus. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever. Ativa o sininho, são todos. Um forte abraço carinhoso. E eu te espero aqui na oração da meia-noite, tá bom? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.